noite, Carla. Você, como sempre, é a primeira a entrar. Por gentileza, me dê um feedback sobre o som. Como está chegando o som para você? Boa noite. Boa noite, Cássio. Como está chegando o som para vocês? Alguém poderia me dar um feedback? Boa noite, Thaís. Como está chegando o som? Alguém poderia me dar um feedback sobre o som? Muito bem. Muito obrigado, Carla. Fico mais tranquilo. Então tá. Som ótimo. Ok, Cássio. Então vamos dar início ao tema de hoje, família bênção e família aprovação, que eu considero o fator mais importante da nossa caminhada espírita. Vivemos de relação, somos pessoas, somos espíritos, encarnados, e vivemos toda a aprendizagem através das relações. Então vamos dar início a este tema, família bênção e família aprovação, na noite de hoje. Boa noite, amigos e irmãos da jornada terrestre. Sempre me sinto honrado em poder disseminar o bem através das mensagens espíritas, procurando trazê-las de forma contextualizada e atualizada, visando tornar nossa vida e dos que nos rodeiam mais significativas e harmoniosas. Antes de mais nada, vamos a uma breve oração inicial, como forma de almejar a permissão do Santíssimo Mestre Maior, nosso Senhor Jesus, e os bons espíritos sempre presentes, iluminando nossos pensamentos e modificando nossa atitude para com as coisas de Deus. Este é o momento de fé e oração. Estamos buscando respostas e refazendo perguntas, aprendendo e buscando a prática dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita de Allan Kardec e do código de ética divino e racional que o homem está dotado. Então, muito bem, perdoe. Vamos relaxar, vamos pensar em coisas altruístas, coisas positivas. Amado Mestre Jesus, gostaríamos de solicitar licença, proteção e tranquilidade com que tratamos o tema de hoje. Fazei, ó Pai, que deste momento em diante estejamos atentos às palavras de ensinamento e de alerta da espiritualidade e de estudiosos sobre este tema tão importante em nossas vidas. Permita, ó Mestre, que possamos receber a bênção dos benfeitores que nos ajudam incessantemente em busca de conhecimento e moralidade das coisas sutis sobre a doutrina espírita. Que assim seja. Então tá. Eu escolhi esse tema porque eu considero esse tema emergente, principalmente em época de pandemia, em que as pessoas tiveram que voltar para casa, elas não conseguiram mais ficar nos seus trabalhos, e isto trouxe algumas dificuldades, mas também muita aprendizagem. No livro Adolescência e Vida de Edivaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, podemos ler nas páginas 28 e 29 o seguinte: nem sempre, porém, família é constituída por espíritos afins, efetivos, compreensivos e fraternos. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais e repararem danos que foram causados em outras tentativas, nas quais malograram, não tiveram êxito. Assim, pois, há famílias bênção e famílias provação. Nas famílias bênção, reúnem-se espíritos que se identificam nos ideais do lar,
na compreensão dos deveres, na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia constante e pela fraternidade habitual. E nas famílias provação, se caracterizam pelos conflitos diários e contínuos, nas revoltas sem descanso. Claro que não o tempo todo, mas muita parte do tempo em que estão juntos. Na Bíblia Sagrada Online, disponível na internet, encontra-se os seguintes parágrafos sobre família. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Boa noite, Silvia. Bem-vinda. Deus abençoa de quem é fiel a Ele. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem honrar os pais. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Boa noite, João Lauro. Os filhos às vezes estão tão preocupados com suas prosperidades, crescendo em muitos sentidos, mas esquecem que seus pais estão envelhecendo. Muita paciência, tolerância e amor com quem te cuidou e amou durante muito tempo. No livro Renovando Atitudes, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, na página 133, sobre vínculos familiares, diz o seguinte: a formação do grupo familiar tem como função a educação, implicando, porém, outros fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Porém, com o Espiritismo, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Ainda nos diz o seguinte: por admitir que os laços de parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, porque veem nas possibilidades das vidas sucessivas e retorno das almas no mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. A família, desse modo, é o laboratório moral para as experiências da evolução, que envolve os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidades e equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Mensagem maravilhosa essa, dita pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Para que a gente entre nessa vibe e entenda qual a importância real da família nos dias de hoje, precisamos nos ater às seguintes coisas. Primeiro, acreditar em algo invisível que não se pode tocar. Algo que nos criou ou que possa ter nos criado. E estas informações, elas são possíveis a nós através da fé. Então temos que acreditar em Deus, balizador de tudo. E acreditar em Deus é uma força de expressão, é uma série de situações que são colocadas, devem ser colocadas prematuramente
no seio familiar. Então depende dos pais. Mas os jovens de hoje vão ser pais. O que eles estão recebendo dos pais que estão com eles hoje? É possível resgatar alguém? É possível transformar essa pessoa em acreditar no amor de Deus? Aí, se tudo isso for possível e tudo isso estiver funcionando, temos que acreditar que essa não é a única vida que vamos ter. Temos que acreditar que Deus, em sua bondade, nos proporciona condições de nós consertarmos aquilo que nós tentamos e falhamos. Mas nós tentamos. Não podemos deixar de tentar. Quem nem tentou tem que começar a tentar. Porque não adianta só não fazer o mal. Quando a gente deixa de fazer o bem, também estamos com problema. No livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, a pergunta de número 110 era a seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola, como resposta, foi dito o seguinte: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode realmente educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça. É possível refazer os laços afetivos de um lar. E novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Uma nova era da humanidade. E como está a nossa família alicerçada atualmente? Vou ler para vocês 2 trechos de reportagens da Veja Online, onde a psicóloga Luli Milman, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fala sobre felicidade e família. Diz ela: ser feliz é algo relativamente novo. Antes, vivia-se para viver, para honrar o rei, a família, as tradições. A mudança radical sobre isso na história veio com a Revolução Francesa, nos anos 50. O casamento eterno era o ideal de felicidade. Hoje, ser feliz está ligado a satisfazer a si próprio. Diz Lully, a configuração dos relacionamentos faz com que se amplie o conceito de família. Em tese, as crianças passam a ter mais gente cuidando delas. A gente sabe disso. Quando as pessoas, egoisticamente falando, querem somente ser felizes, mas fazer outros felizes é outra história. E aí se relacionam com pessoas que já tiveram crianças, que já tiveram filhos e que também não conseguiram suportar casamentos que não estavam indo bem, se separam e constituem um novo lar. Mas eles são só eles. As crianças, cada um cuida dos seus. Eu não entrei no casamento para cuidar de filho de ninguém. Eu entrei no casamento para ficar com você. Se você está me passando alguma atividade que requer educar seus filhos, desculpe, mas não vai dar. O que acontece com isso? Que situação estamos? Recomeço. O psicólogo Fernando dos Santos Baltazar, de 39 anos, compõe esse novo conjunto de família. Ele se casou aos 20 anos com a primeira mulher, com quem teve 3 filhos. Casou-se aos 20, aos 39 anos, 19 anos depois, ele tinha 3 filhos. Depois de quase 10 anos de relacionamento e algumas experiências traumáticas, veio a separação.
Sem problema, é possível se separar. Não se deve ficar com alguém que não se gosta e que se vive em conflito o tempo todo, para tentar provar que minha família é uma família aprovação e eu tenho que ficar. Não, não tem que. Cada um sabe onde aperta o sapato, cada um sabe o que é importante fazer para continuar o progresso. Então, depois de algumas experiências traumáticas, veio a separação. Baltazar se manteve em São Paulo, ela se mudou com os filhos para Minas Gerais. Baltazar entrou na justiça e ainda briga para ter os direitos de visitar os filhos. 2 anos depois do primeiro casamento, veio o momento de recomeçar. Baltazar se casou de novo com Luísa, que trazia bagagem também, uma união conjugal desfeita, além de 2 filhos, com 18 e 20 anos. Então diz ele: sempre fiz questão de exercer meu papel de pai. Ajudei a cuidar dos meus 3 filhos. Com enteados, a relação precisa ser um pouco diferente. Situações que você poderia resolver com uma chamada de atenção mais forte, tem que ser tratada de forma diferente, recorda ele. Muito importante isso. É nós sabermos como lidar com aquelas pessoas que não são nossos filhos. São filhos daquela pessoa com quem a gente resolveu estar junto, participar, criar laços de afetividade. Educando filhos em tempos modernos. Shirley Bitu, psicóloga especialista clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, diz o seguinte: a necessidade de colocar limites é sempre muito questionada, tanto pelos filhos como entre os novos e dedicados pais. Colocar limites em pessoas que não são seus filhos. Muitas pessoas viveram em suas próprias educações a experiência de duros limites, constituído em regras e proibições. A autoridade era misturada com autoritarismo. A sabedoria da maturidade era confundida com a verdade absoluta. Exigia-se da criança, do adolescente e mesmo dos adultos total submissão e resignação. Ser dócil significava o atendimento às regras. Faça só isso. Já para o professor Felipe Aquino, viúvo e pai de 5 filhos, que na TV Canção Nova apresenta o programa Escola da Fé, afirma o seguinte: você vai conquistar o seu filho confiando nele. E isso não é só o seu filho, o seu enteado também. Elogiando-o muito mais do que o censurando, enaltecendo os seus valores e jamais o afundamento com críticas azedas. Você vai conquistá-lo propiciando-lhe um ambiente de paz e concórdia em casa, onde não haja brigas ou discussões. Pelo menos se evita isso diante dele. Lembre-se que os defeitos dos pais serão os defeitos dos filhos. Grande parte acontece isso. A educação saudável deles depende muito bem do relacionamento dos pais. O amor e o carinho recíproco dos esposos é a base da educação dos filhos. A harmonia conjugal atinge diretamente a criança, para o bem ou para o mal. Se houver harmonia, tudo vai dar certo. Por isso, antes de tudo, cuide do casamento. Em primeiro lugar, o casamento tem que estar bem. Em segundo lugar, se o casamento está bem, a educação que se dará a essas crianças, sendo suas ou não, também será bem. Não se esqueça jamais que seu filho é filho de Deus, antes de ser seu. Família desagregada. Em reportagem do órgão de divulgação da Federação Espírita, abril de 2018, número 1605, ano 86, intitulada A Família,
alicerce social e a doutrina espírita. Resumidamente, diz o seguinte: é reconhecido que nas 3 últimas décadas, principalmente, transformações sociais ocorridas colaboraram para a modificação do núcleo familiar. Logo, o comportamento de seus componentes também sofreu alteração. As condições culturais, sociais e econômicas da vida moderna estão possibilitando novos papéis para homens e mulheres, desencadeando modificação de valores de toda a ordem, como morais e no modo de viver. Como consequência, fatores positivos, como ampliação de pensamentos, diminuição dos preconceitos, liberação da mulher e globalização da tecnologia. Porém, há outros fatores que são os fatores negativos, como o aumento da violência e do autoritarismo juvenil, colocando os pais em constante conflito com relação ao encaminhamento educacional que devam dar a seus filhos. Quando os pais não estão preparados para uma educação, quando os filhos receberam muita carga emocional, muita energia negativa das relações anteriores, eles já vêm com uma situação de difícil tratamento. Os novos pares, quando se reúnem, têm uma carga emocional muito grande a resolver. Não é impossível, mas requer muito equilíbrio, muita tolerância, muita paciência. A família é considerada o mais importante pilar da sociedade, pois é nesse contexto que o ser encarnante, na verdade o ser reencarnante, vivencia os primeiros processos de socialização. Aprende, reaprende, trabalha e busca suas realizações pessoais, vivendo e convivendo nas inúmeras culturas existentes na Terra. Nesse sentido, a doutrina espírita tem muito a contribuir por dar conhecimento dos fatores que envolvem as relações familiares e sociais, os valores morais, a educação dos filhos, entre outros, analisando sobre as perspectivas espíritas, da lei de causa e efeito, da reencarnação e dos ensinos do Cristo. Olha que bonito. Boa noite, Bárbara. Que sejam pertinentes à compreensão da destinação do espírito imortal, pois o adulto seguro e consciente da realidade espiritual compreende a importância do grupo familiar equilibrado para o equilíbrio da sociedade. Pessoal, nós somos todos elos de uma engrenagem. Perdoe. Nós temos uma casa, um terreno, nós temos um vizinho ao lado, outro vizinho, uma casa na frente, e assim vai. Nós temos toda uma sociedade de casas onde famílias moram. Somos elos. Temos problemas? Temos. Mas nós somos elos da sociedade. O que cada família representa, como cada família reage às situações. Hoje as pessoas não saem na rua para conversar. Vamos matear. Isso acontece em poucos lugares, nos interiores por aí. Mas as pessoas conversam pelas redes sociais. As pessoas conversam pelos grupos de WhatsApp. E elas falam lá dos seus problemas, tentando resolvê-los. E Samitiba, psiquiatra e escritor, em seu livro Adolescentes, Quem Ama Educa, fala do amor e negociações. Boa noite, Marli. Fala do amor e negociações entre pais e filhos, da gravidez da adolescência, entre tantos temas. E fala também da administração do tempo. Olha o que ele diz sobre o tempo e outros itens importantes. Tempo. Use bem o seu tempo. Planeje-o de forma a sobrar algum tempo para a educação e o carinho necessário a seus próprios filhos.
Será que nós reservamos um tempo para cuidar das nossas crianças? Para cuidar desses diamantes brutos ainda para a sociedade, para que eles vivam melhor, para o seu espírito não passar por tantas dificuldades como nós passamos? Será que nós dedicamos um tempo a eles nesse sentido? O carinho é necessário aos seus próprios filhos como aos seus enteados. Todos nós precisamos de carinho. Todos nós, principalmente em época de pandemia, estamos tão carentes. Nós necessitamos de abraço, uma palavra amiga, um bom dia. Que alguém trafegue conosco umas palavras de amor, umas mensagens lindas e maravilhosas. Todos nós precisamos disso. Autoestima, proporcionar um relacionamento sadio, amoroso e compreensivo a todos os integrantes de sua família. Autoestima. A prece, desenvolva em casa, aprimore-a conforme suas necessidades e desejos. Não se esqueça da prece. Amor. Deus é amor, logo desenvolva o amor para comungar com Deus. Mova-se para o amor, conheça o amor, vivencie o amor. Deus é aquele que nos levanta quando as pessoas nem sabem que nós caímos. Bezerra de Menezes disse o seguinte: é natural diante do cenário que se apresenta estares em aflição. Confia e segue. É nas mãos do Mestre que está os desígnios da terra. Não viverás nada que não sejas para teu crescimento espiritual. A medicina maior controla todo o fluxo de saúde física e espiritual dos seus filhos terrenos. Procure os caminhos que te levem à emancipação espiritual. Jesus convida a todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao eterno sofrimento. Amor não é o que dizemos, não é o que trafegamos. Mesmo que seja muito bom, mesmo que seja um alívio a muitas almas. Amor é atitude frente às adversidades e mazelas da vida, nos tornando, é o que nos torna diferentes, coesos, equilibrados com o nosso discurso. Isso é amor. Meditação. Ainda sobre o que Isamitiba falou. Coisas importantes devem ser meditadas antes de qualquer tomada de decisão. Perdão. Errar é das coisas humanas. Perdoar é das coisas divinas. Acostume-se a perdoar. Você vai precisar durante a vida a perdoar muitas vezes. Paciência. Treine-a. Treine sobre a paciência. Verdade. Use-a sempre, mesmo sabendo que nós temos a verdade somente relativa, que a verdade absoluta só pode ser a verdade de Deus. Nós temos que treinar a verdade. A mentira tem perna curta. A mentira ensina de forma inadequada, errada, aos nossos filhos. Então, meus amigos, meus irmãos, pessoas conhecidas, pessoas maravilhosas, é chegado o momento de encerrarmos esta exposição. Agradeço a todos que estão conosco hoje, assistindo a esse vídeo, e convido-os a uma prece. Todos relaxando, todos colocando em suas cabeças, em seus pensamentos, palavras de amor,
energias positivas, desejando o melhor para quem está atualmente com Covid nos hospitais, quem está convalescente, as pessoas que não estão com Covid, mas seus familiares estão, as pessoas que estão nas penitenciárias, sofredores pelas leis humanas por terem feito coisas erradas, desejando que quando eles saírem, eles tenham novas oportunidades e aproveitem essa nova oportunidade. As pessoas que estão nos lares de idosos, nas pessoas que estão nos lares de jovens infratores, nas pessoas que estão nos lares porque foram deixadas pelos seus pais. Ó Deus, de quem procede toda a plenitude no céu e na terra, faz com que cada família humana universal se converta num santuário de vida e amor. Que a tua graça guie os pensamentos de todos os componentes de todas as famílias do mundo. Não importa que associação foi feita para se chamar de família. O que importa é que se consideram uma família. Que as jovens gerações encontrem na família um forte apoio para o seu crescimento na verdade e no amor. Permita com que o amor seja reafirmado pela graça do matrimônio ou outra forma de união equivalente, como a união estável, por exemplo, e se revele mais forte que qualquer crise, pelas quais às vezes passam nossas famílias. Peço ainda, meu Deus, que a tolerância e o perdão sejam sempre a única alavanca de sustentação de nossa paz íntima. Perdão e tolerância. Senhor, nós o louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Que reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, olha só, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar. E permanecei na família de todas as pessoas, Senhor, da nossa sociedade, da nossa comunidade, dos nossos parentes, dos nossos inimigos, dos nossos amigos. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E assim, meus amigos e irmãos, me despeço, desejando o melhor para cada um de nós. Estejam certos que nada é fácil, mas quanto mais difícil, mais prazeroso, mais sentido de felicidade se impõe. O que vem fácil, vai fácil. O que vem de graça, vai embora sem ter sentido. Estejam na paz de Deus, hoje e sempre, e aproveitem esse tempo que Deus ora nos concede para estarmos juntos, aprendendo e praticando o que for necessário para nós e dos que nos cercam, o desenvolvimento moral, intelectual, a prosperidade material e espiritual. Lembrem-se da máxima sempre, nada é por acaso. E assim sendo, desejo uma excelente noite a todos, boa noite e bom descanso. Na paz de Jesus. Obrigado, irmãos.